a certeza que tu és grande, ó Portuguesa. Vamos à luta, ó campeões, há de brilhar a cruz do... Ela está de volta, a elite do futebol paulista. A Portuguesa vai disputar a Série 1 do Campeonato Paulista em 2023. Logo na estreia já pega o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que vai acontecer no Canindé, a Lusa mandante nesta primeira rodada de Campeonato Paulista. Então, hoje vamos dar espaço, vamos ouvir, conversar, bater um papo com o Mazzola Júnior, técnico que vai comandar a Portuguesa nesse retorno da Lusa à elite do futebol paulista. Mazzola, obrigado por nos atender, um abraço para você, como é que estão as coisas por aí? Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de falar convosco. Como você bem falou, né? Após 7 anos, a Portuguesa, na minha opinião, quinto grande clube do estado de São Paulo, volta à Série 1 do Campeonato Paulista. E nós temos a incumbência de montar uma equipe competitiva dentro das nossas limitações, mas uma equipe competitiva que vai voltar a dar alegria ao torcedor, vai voltar a participar dessa grande camisa do estado de São Paulo, do Brasil, né? No Paulistão, que é sempre um motivo de muito orgulho para nós, termos sido escolhidos para comandar a equipe da Portuguesa nesse campeonato. E Mazzola, queria que você já falasse, né, pra gente como que está sendo essa preparação da Portuguesa, como que estão sendo os treinamentos, já pensando no Campeonato Paulista. A Portuguesa, né, como subiu pra elite, evidentemente se reforçando para se manter na elite do futebol estadual. Então, como que está sendo essa preparação da Lusa pro início da temporada? Nós tivemos uma apresentação fracionada, né? O pessoal que continua no clube da Série A2 e da Copa Paulista se reapresentou no dia 21. E o pessoal que a gente contratou da Série B, automaticamente, devido à lei, né, para cumprir os 30 dias de férias, se apresentaram depois do dia 6 e dia 7 de dezembro. Dentro das dificuldades que a Portuguesa tem nesse primeiro ano, na sua volta ao Paulistão, que principalmente é o calendário no segundo semestre, que ainda a Portuguesa não o tem, né? Diante dessa dificuldade, que o jogador de Série B e Série A querem contratos anuais, né? Não apenas por 4, 5 meses, diante dessa dificuldade e pela restrição orçamentária que a Portuguesa tem hoje, que a Portuguesa voltou a ser um clube com crédito, voltou a ser um clube sério, né? Nós temos uma limitação orçamentária, mas diante de todas essas duas dificuldades, que não são pequenas, numa montagem de uma equipe para o Paulistão, eu tenho certeza que a Portuguesa montou um time extremamente competitivo, cara. E um time com jogadores, com peças, que tem condições de fazer um Campeonato Paulista surpreendente. Nós estamos muito entusiasmados, muito empolgados, com muita vontade de trabalhar. Me parece ser um grupo que não mede esforços ao trabalho, aos treinamentos. Temos feito treinamentos de alto nível e tudo isso nos enche de experiência, de esperança em dar para o torcedor da Portuguesa aquilo que ele merece. Paulo do Vale, nosso contato aqui com o Mazzola Júnior, técnico da Portuguesa. Fique à vontade para fazer o seu primeiro questionamento para ele. Sempre um prazer conversar com o Mazzola Júnior, né, que vem de um bom ano de 2022, na minha avaliação, dentro de uma construção ali de um Ituano muito forte, depois de uma manutenção do Novo Horizontino numa Série B dificílima, né? E o Mazzola vem mostrando o valor dele, principalmente no futebol paulista, né? O Mazzola que tem aí uma carreira no futebol português, uma carreira no futebol do Nordeste e prata da casa aqui de São Paulo, nos últimos tempos tem mostrado seu valor também em competições como Paulistão de Elite, como uma Série B que hoje também é um grande campeonato, com grandes clubes, principalmente a que foi ano passado.
e o Mazzola mostrou muito o valor dele. Tenho certeza que para você, Mazzola, esse é um momento especial não só pela condução da carreira, mas por estar numa Portuguesa, né? Tava brincando aqui, um cara forjado no futebol português, com ligações familiares portuguesas, treinando um time português no Brasil. Eu acho que deve ser um momento especial, né? Com relação também à parte emocional, à parte familiar e tudo mais, né, Mazzola? Com certeza, né, Paulo? Com certeza. É de conhecimento público já, da minha ligação com Portugal, né? Eu trabalhei lá durante 11 anos como jogador e como treinador também. Eu inicio minha carreira como treinador principal em Portugal em 2003 e tenho um filho português, né? Meu filho é português, nascido lá. Eu sou naturalizado português, optei pela naturalização portuguesa, não fui obrigado a me naturalizar, eu optei. Minha esposa também, meu avô, meus dois avós paternos e maternos são portugueses da Gema, nascidos lá. Então, minha relação com a comunidade portuguesa é muito grande, né? E foi uma sensação, um orgulho muito grande quando o Toninho Cecílio me ligou, demonstrando interesse na minha contratação. E eu já, logo de pronto, antes de falar qualquer tipo de situação, eu já falei para ele que era até um sonho da minha parte, né? Dirigir a Portuguesa, devido a essa ligação toda que eu tenho com a comunidade portuguesa. Sabemos da responsabilidade, né? É um clube gigantesco. Na minha opinião, é o 5º clube grande do estado de São Paulo. E eu já trabalhei em vários clubes grandes, como você falou, no Brasil. Só que em outros estados. E a Portuguesa é o primeiro clube grande que eu trabalho em São Paulo. E isso me enche de brio, me enche de vontade, de tesão, vamos dizer assim, para fazer um grande trabalho aqui, realizar um grande trabalho e voltar a colocar a Portuguesa nos cenários nacionais, né? Que é o grande objetivo nosso na competição. Será uma alegria muito grande, eu tenho certeza. E seja lá onde meus avós estejam, eu tenho certeza que meu filho com certeza vai ficar muito feliz se nós conseguirmos fazer um grande campeonato paulista, e vamos conseguir. Mazzola, conta pra gente, você como treinador, um especialista, o que essa Copa do Mundo que terminou domingo significou para você, com relação ao que dá para colocar em prática, com relação a alguma novidade que pode ter surgido, por exemplo, a forma como o Marrocos se portou ao longo da Copa do Mundo, né, uma seleção muito consistente defensivamente, que vendeu muito caro as derrotas e que até mesmo no momento contra a França, em que estava atrás do placar, mudou ali uma forma de jogar e assustou a França, colocando até em risco a classificação dos franceses. O que dá para tirar mais dessa Copa, principalmente com a conquista da Argentina, a forma como foi, até mesmo a seleção brasileira, que acaba decepcionando, caindo numa fase de quartas de final. Como um treinador que vai iniciar agora uma temporada, depois de uma Copa como essa, o que dá para tirar de lição? Sinceramente, no meu modo de entender, o que eu penso de futebol, não tirei lição nenhuma. Modéstia à parte, nada mais aconteceu nessa Copa do Mundo do que eu sempre trabalhei e sempre preguei. Um grande time é um time que começa por um grande goleiro e por uma grande defesa. É um time em que todos marcam e todos jogam sem a bola. Não, o futebol atual não permite mais que um jogador de linha se abstenha de marcar. E eu sempre fui muito criticado nas equipes que trabalhei por jogar com 4 médios e não com 3 atacantes. E eu acho que tanto a Argentina como Marrocos e mesmo a França sempre tiveram um meio-campo muito forte. Eu, no meu conceito de jogo, você ter um meio-campo muito forte, uma defesa sólida, um bom goleiro, é meio caminho andado para o sucesso. Os atacantes é natural que a bola chegue lá quando você tem
uma sustentação defensiva boa. Eu vi os 3 jogadores do meio-campo da Argentina, os 3 médios da Argentina, mais o Di Maria, que acabou fazendo o 4º médio do lado esquerdo. Uma coisa que eu também defendo, que está muito essa história de atacante jogar com o pé contrário para ele finalizar e não para ele chegar na linha de fundo. E a Argentina usou e abusou com o Di Maria do lado esquerdo, com o pé esquerdo, pé bom. Sofreu pênalti numa jogada de ponta esquerda, né? E depois fez o gol numa transição sensacional de pé esquerdo. Eu também não sou muito a favor dessa história de atacante jogar com o pé contrário e não sou muito a favor de gente que não defende. Isso não tem nada a ver com retranca, com retranqueiro, com defensivo, como tem um lobby aqui no Brasil em relação a isso. Isso tem a ver com o futebol total. Futebol total não é só atacar. Não é só você atacar com 4 atacantes e defender apenas com 6 jogadores. As grandes equipes do mundo estão me provando que quem defende mais, quem faz mais falta, quem defende melhor, quem tem um grande goleiro, que não vamos esquecer que a bola do jogo o goleiro da Argentina pegou e o nosso não pegou no jogo da Croácia e deu no que deu, né? A Argentina é campeã. Acho que o grande mérito é do grupo de trabalho e do seu treinador, porque fez com que até Messi marcasse, até o Messi marcasse, e eu acho que a Argentina foi muito merecedora desse campeonato. Lógico também que nós não podemos esquecer da França, com um número excessivo de desfalques de jogadores importantes, como Pogba, como Kanté, como Benzema, o melhor jogador do mundo, e a França chega a uma final. E nós, com essa badalação toda, com essa preocupação incessante em dançar, em pintar os cabelos, ficamos nas quartas novamente. E aí esse ponto que você falou, né, Mazzola, do até o Messi voltar para marcar, quando a gente olha um segundo tempo de prorrogação, o Messi com 1,69 m de altura, subindo para cabecear uma bola dentro da área para evitar ali a possibilidade de um cruzamento da França, é para se valorizar realmente a entrega dos jogadores. Quando o técnico determina alguma coisa, o cara pode ser 7, 8 vezes melhor jogador do mundo, melhor jogador do século XXI. Se o treinador falou, o jogador tem que obedecer, porque o técnico é o cara que passa as coordenadas, né? O cara que organiza todo o plantel dentro de campo, e Scaloni acho que conseguiu fazer ali um trabalho muito bem feito com relação a isso, né? Que todo mundo conseguiu se unir dentro do que o treinador esperava da capacidade desse elenco. E voltando a falar, Mazzola, sobre a equipe da Portuguesa, porque nesse início de temporada, se faltar alguém, por favor, até me corrija e acrescente, mas por enquanto vocês já fecharam as contratações, né, com o goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Vitor Ramos, Pará, jogadores bem experientes, né, com bagagem, com passagens por camisas importantes também do futebol nacional, o Ramon Rocha, outro lateral direito, os laterais esquerdos Fabiano e Thalisson, aí o Madson para jogar ali no meio de campo como volante, o Bochecha também, né, cria da base do Botafogo para ser o outro volante, Lucas Natan, Gustavo Ramos, João Vitor e Richard. Por enquanto, essas são as contratações da Portuguesa para a Série 1 do Paulista, ou faltou alguém aqui na minha lista? Não, são jogadores com provas dadas já, né, pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro, com Pará, Vitor e Fernando, até com provas dadas de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Nós procuramos seguir um pouco a receita que o Ituano seguiu esse ano, sob o meu comando. Nós aproveitamos a base da equipe que foi campeã da Série A2, que corresponde mais ou menos ao nível de jogadores da Série C do Campeonato Brasileiro, e na qual o Ituano tinha sido campeão brasileiro, e a Portuguesa foi campeã da A2 do Campeonato Paulista. Os níveis dos jogadores são muito parecidos. Nós aproveitamos essa base da A2 que ficou aqui, os jogadores que mais jogaram,
e trouxemos praticamente 13 jogadores, faltam 2 ainda. Faltam 2 jogadores ainda para a gente preencher as nossas vagas, né, das inscrições, 26. A Portuguesa tem poucos jogadores na lista B, e isso nos fez com que tivéssemos que contratar praticamente 26 jogadores. Faltam 2. Temos vaga ainda para um centroavante, para um extremo com pé canhoto. E nós usamos essas 13 vagas com jogadores da última Série B. Com exceção do Fernando, que estava no Oeste, né, na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o Fernando é uma figurinha carimbada da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro. Achamos por bem para a Portuguesa que nós precisávamos do terceiro goleiro com mais experiência na competição, e o Fernando o tem, né? E trouxemos praticamente 13, 14 jogadores, com mais esses 2 que vão vir, a nível de Série B do Campeonato Brasileiro, que é onde as equipes do interior praticamente se baseiam na montagem para o Paulistão. Nós estamos a falar de Portuguesa, é um clube da capital, 5º grande clube do estado de São Paulo, só que nesse momento o orçamento da Portuguesa, que é extremamente em dia, é extremamente sério, é extremamente comprometido pelo presidente Antônio Castanheira, homem sério, e nós conseguimos montar uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro com muitas garantias que faremos um Campeonato Paulista bom e talvez até poderemos surpreender. E Mazzola, você falou a respeito, né, da lista B, só para a gente trazer aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a lista B são os jogadores formados nas categorias de base que tem um período de tempo dentro das categorias de base, e aí eles integram esta lista B dos clubes que disputam o Campeonato Paulista da Série A1. E aí eu te pergunto, né, porque você falou que ainda busca um centroavante, um jogador para jogar aberto pelos lados no ataque também, que seja canhoto. Eu queria saber porque a Portuguesa chegou na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20 esse ano, com o Paraíso sendo o principal artilheiro da competição, 22 gols marcados. Queria que você falasse, né, como que está a situação desses jogadores. Paraíso, que foi o artilheiro da competição, o Evster, que contra o Palmeiras no Allianz Parque jogou muita bola, matou o jogo e ajudou na classificação da Lusa. Como que estão também o contrato desses jogadores e se ainda estiverem em contrato com a Portuguesa, se você pretende utilizá-los na Série A1? Mais especificamente no caso do Lucas, que é Lucas Paraíso, né? Isso. O Lucas não faz parte da lista B. Ele tem menos de 1 ano de contrato na Portuguesa. E o Lucas vai ser inscrito na lista A. É um dos 3 centroavantes que nós pretendemos ter no nosso plantel. Conseguimos a contratação do Pedro Bertoluso, né? Base de São Paulo. Jogador que fez em 25 jogos agora em Singapura, fez 22 gols. Já tem passagem para o Guarani, para o Criciúma, na Série B. E por isso que eu falei que falta a vaga de mais um. Temos o Misael também, um outro destaque do Sub-20. Temos o Arão, lateral direito. E o próprio Ronaldo, o goleiro. Mas, infelizmente, desses todos, apenas o Misael e o Arão fazem parte da lista B. Os outros todos, tanto o Ronaldo como o Lucas Paraíso, fazem parte da lista A do Campeonato Paulista. Então, temos que ter um cuidado muito grande para que esses grandes futuros da Portuguesa, esses grandes talentos da Portuguesa não sejam queimados, vamos dizer assim, na colocação do Campeonato Paulista sem a devida preparação, sem a devida experiência, sem a devida tranquilidade que esses meninos têm que ter nesse momento de inserção no profissional. É um campeonato que a Portuguesa vai entrar com uma responsabilidade gigantesca nas costas. Volto a dizer, um clube grande, e que nós não podemos jogar a responsabilidade toda em cima desses garotos. O Sub-20
é um campeonato que nos dá indicações, mas nós não podemos achar que o Campeonato Paulista Sub-20 um bom desempenho, que vai ser a total realização no Campeonato Paulistão. São situações totalmente antagônicas, nível dos adversários totalmente diferente. Não vamos esquecer que o Paulistão tem 5 equipes de Série A do Brasileiro e 4 equipes de Série B do Campeonato Brasileiro. Então temos que ter muito cuidado, muita tranquilidade, deixar os garotos bem à vontade, trabalhando forte, trabalhando bem, para que o tiro não saia na culatra e a gente possa queimar grande talento que às vezes precisa de 1 ou 2 anos aí para uma maturação maior e melhor. Ô Mazzola, ainda dentro disso do Campeonato Paulista e das armadilhas, né? Me parece ser o campeonato mais imprevisível se você exclui os 4, né, os grandes, né, os ditos grandes aí, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Antes de você ver os times, né, antes do campeonato começar a engrenar, é quase impossível você cravar quem vai se classificar e quem vai cair, não só pelo equilíbrio das equipes, mas pelo regulamento, né? Você sente isso também quando você olha para a tabela do Paulistão e pensa, cara, não dá para saber aqui quem vai ficar para trás, quem vai talvez surpreender, né? Não tenha dúvida nenhuma. Essa colocação tua é extremamente feliz, realista e profissional. O Campeonato Paulista, até pela sua forma de regulamento, é o campeonato mais complicado, mais imprevisível do Brasil. Você toma uma ideia, toma como uma base, esse ano que aconteceu no Campeonato Paulista, no grupo do Ituano, inclusive, onde Mirassol e Botafogo ficaram em 3º e 4º lugar, e nas outras chaves estariam classificados em 2º lugar. O Campeonato Paulista, o regulamento é tão desafiador que uma equipe pode ser rebaixada e pode classificar para a segunda fase. Vai vendo. Então, nós temos que ter muita percepção. É um campeonato, na minha opinião, imprevisível, como você falou, mas eu ponho mais 2 clubes grandes. Se nós formos falar de divisão nacional, o Campeonato Paulista tem 5 na Série A e 4 na Série B. Se nós formos falar de time grande, na minha opinião, o Campeonato Paulista tem 6 times grandes. São os 4, mais o Red Bull, o orçamento que tem que ser considerado time grande, e é um clube de Série A, e mais a Portuguesa, que sempre foi e sempre será o 5º grande clube do estado de São Paulo. A Portuguesa sempre foi o nó nos 4 grandes de São Paulo, e eu espero que esse ano venha novamente com esse refrão, que a gente possa fazer um campeonato muito forte com as outras equipes, e com os 4 grandes a gente volte a ser a pedra no sapato. Eu acho que pelo trabalho que estamos a realizar, Toninho Cecílio, um diretor com uma experiência gigantesca, com um dia a dia alucinante, presidente Antônio Castanheira com uma seriedade ímpar e uma comissão técnica com experiência. Não só estou a falar do treinador, estou a falar do Ivan, né, auxiliar técnico da casa, foi auxiliar de Dorival Júnior durante 10 anos, né? Estou a falar de André Ferreira, filho do famoso Ferreirão, rei do interior. Estou a falar até da comissão técnica que me acompanha, André Dias, né? Muitos anos participando de Série A de Campeonato Brasileiro, goleiro de seleção de base, né? E o Rony, que é um dos preparadores que mais jogos fez pela Portuguesa, onde tem até placa de 150 jogos pela Portuguesa, mas já tem mais de 170 jogos pela Portuguesa, meu preparador físico. Então a Portuguesa não vem, na sua comissão técnica também, e na sua diretoria executiva, a Portuguesa não vem com aprendizes.
A Portuguesa vem com profissionais com provas dadas. Então, tudo somado, a nossa experiência e a nossa gana, né, vamos dizer assim, de vencer, é muito grande. E isso nos dá a confiança da Portuguesa fazer um grande Campeonato Paulista, incomodar, sim, os 5 grandes do estado de São Paulo. Ô Mazzola, e a gente sabe que por muitos anos a Portuguesa foi um lugar insalubre para se trabalhar. E a gente sabe também que você é um cara que pega no pé, que é exigente, que não gosta muito dessa questão dos bastidores, de bagunça, de falcatrua no futebol. Sua personalidade é muito forte. O fato de você hoje estar trabalhando na Portuguesa significa que o ambiente por lá mudou completamente? Não tenha dúvida nenhuma. Mas antes de eu cá estar, eu já sabia disso. Com o Toninho Cecílio de diretor, com o Antônio Castanheira de presidente, não tem também lugar para bagunça, nem para anarquia. Eu não vim enganado, eu sei onde eu estou pisando. Eu conheço essa turma já de longo tempo. E a Portuguesa hoje é um clube que cumpre religiosamente com suas obrigações. A Portuguesa tem um centro de treinamento que dá totais condições aos profissionais de trabalhar. Temos um ambiente muito leve, muito sadio no nosso centro de treinamento. Os funcionários, todo mundo trabalhando para que a coisa ande para frente. Não existe nenhuma facção política lá dentro. E a tendência, quando isso acontece, é que as coisas deem certo. Trabalho não vai faltar. Gente competente também não. Clube sério. Boas condições de trabalho. A Portuguesa hoje está trocando toda a sua academia, tem grandes profissionais no seu staff, fisioterapeutas do maior alto nível, fisiologista do mais alto nível, o pessoal da preparação física, todo mundo do mais alto nível, gente que já trabalhou em grandes clubes também, como a Portuguesa. Então, quando assim amigo, é difícil a coisa dar errado. O presidente Antônio Castanheira, presente, um homem extremamente sério. E você sabe mais do que ninguém, né? Quando isso acontece, o diretor executivo, um cara extremamente experiente, sério, educado, humilde até pelo conhecimento que tem, pelos clubes que já trabalhou, um cara extremamente humilde, trabalhador. Eu estou a falar de Toninho Cecílio. E quando assim acontece, quando vem de cima para baixo, dificilmente dá errado. Dificilmente dá errado. E isso nos leva a deixar o coração da nossa luz a todo mundo num pensamento positivo, numa energia positiva, que a Portuguesa vem forte. A Portuguesa vem forte para o Paulista. E Mazzola, você falando, né, sobre a seriedade do trabalho da Portuguesa, o clube investindo na profissionalização, na melhoria da sua estrutura, e quando a gente olha, né, a tabela da Portuguesa, a primeira fase que a Portuguesa vai realizar no Campeonato Paulista, para vocês, tirando a última rodada contra o Mirassol, será um Campeonato Paulista sem grandes viagens, né? Portuguesa abre em casa, segunda rodada vai até Itu, terceira rodada joga em casa, quarta rodada pega o São Paulo no Morumbi, quinta rodada vai para Diadema pegar o Água Santa, na sexta joga em casa, na sétima vai para Campinas, oitava e nona em casa, a décima vai para Vila, né, pegar o Santos, 11ª em casa, só a última que será uma viagem muito longa, né, para Mirassol, que será o maior deslocamento da Portuguesa. Mas como que você
analisa essa questão, né? A parte das viagens vocês vão conseguir trabalhar bem porque serão deslocamentos curtos, mas quando a gente olha é uma tabela extremamente complicada, né? Tem Ituano fora de casa, clássico contra o São Paulo no Morumbi, jogo contra o Guarani lá em Campinas, clássico contra o Santos na Vila, ainda pega mais um grande jogando no Canindé. Então, como que você olha para essa tabela sabendo a dificuldade que é o Campeonato Paulista, mas tendo esse ponto, né, que pelo menos você vai conseguir trabalhar bem essa questão do deslocamento e também o desgaste dos jogadores? O Campeonato Paulista não tem moleza. Não tem jogo fácil, não tem jogo assim que você pode entrar já dizendo que venceu o jogo. Nem os grandes pensam assim. Nós tivemos a fortuna de apenas ter um deslocamento complicado, que é no Mirassol na última rodada da primeira fase. Mas também temos jogos fora aqui perto de São Paulo, que são complicadíssimos, né? São complicadíssimos. O Campeonato Paulista por si só já diz tudo, independente do calendário. Diz tudo. São 6 clubes grandes, são 5 clubes de Série A, 4 clubes de Série B. São Paulo, acho que é o único estado que tem 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro e na A2 do estado. Então, tudo isso diz a dificuldade dessa competição. Mas eu tenho certeza que a Portuguesa está muito bem encaminhada para fazer o campeonato que nos foi pedido, que é um campeonato sem sustos, que é um campeonato para levar a Portuguesa ao cenário nacional. Série D e Copa do Brasil de 2024. Vamos trabalhar muito forte para que a gente consiga esses objetivos para o clube. A torcida merece, o clube merece e as pessoas que estão a dirigir o clube hoje merecem. Ô Mazzola, para a gente fechar, só para fugir um pouco ainda dessa questão da Portuguesa e voltando para essa coisa de Copa, para encerrar com você, porque eu sei a sua opinião sobre o tema, já tivemos bons debates a respeito, mas depois de Tite, a seleção brasileira não tem técnico, não vale falar o Mazzola. Se você tivesse ali no comando da CBF, quem seria o seu treinador para assumir a seleção? E você acha que precisaria existir uma certa emergência para se achar um técnico tão logo, sendo que o ciclo é tão longo, 4 anos, para um torneio que dura apenas 7 jogos? O que você acha e aí qual seria a sua escolha? Eu optaria por qualquer treinador brasileiro. Sou totalmente contra essa moda, esse modismo e até a insistência de alguns veículos de comunicação que teimam ou sonham com treinadores estrangeiros de alto nível na Europa a virem a ser treinadores da seleção brasileira. Me desculpem os fãs ou os iludidos com essas colocações em relação a treinadores estrangeiros. Hoje, a CBF não tem a mínima condição financeira, o país não suportaria a contratação de um treinador a nível de José Mourinho, de Ancelotti, de Pepe Guardiola. Tirando esses 3, nenhum treinador estrangeiro tem capacidade para ser treinador da seleção brasileira. E hoje a CBF não tem como contratá-los. E seria, acho que nem sei qual termo eu uso. Acho que seria uma afronta muito grande, devido à situação que o nosso povo está, que o nosso país está, você contratar um treinador desse nível, porque o salário não é brincadeira, e muita gente aqui nesse país vai passar a fome. Eu acho que temos que pensar muito bem nisso, antes de falar qualquer tipo de bobagem, ou qualquer tipo de sonho que nós temos. Tirando esses 3, acrescento até mais um,
Jürgen Klopp. Tirando esses 4, não há nenhum treinador estrangeiro com capacidade, com conhecimento do futebol brasileiro, com conhecimento das nossas origens, melhor que um treinador brasileiro. Eu sou um fã incondicional do treinador brasileiro. Em nenhum país do mundo o treinador precisa ter tantas vertentes, tantas interdisciplinaridades como aqui no Brasil. Em nenhum. Nem essas 4 feras que eu falei são cobrados, são exigidos em tantas vertentes como o treinador aqui no Brasil é os de ponta. Estou a falar os de Série A. E um treinador, para ser treinador na Série A no Brasil, durante 10 anos, 8 anos, 7 anos, ele tem que ser muito bom, cara. Ele tem que ser muito bom. Então, eu volto a defender a minha classe e volto a defender o treinador brasileiro como sempre eu fiz. Infelizmente, nós, durante o nosso auge, nós nunca pensamos na nossa classe. Nós nunca pensamos nos nossos cursos, nos nossos aperfeiçoamentos, na regulamentação e na regulamentação e na legislação da classe dos treinadores. Porque assim como Portugal teve Mourinho, a Itália teve Ancelotti, a Alemanha teve Klopp e a Espanha teve Guardiola, o Brasil teve 20 treinadores nesse nível, até a nível mundial. Mas, infelizmente, esses 20 treinadores nunca pensaram na classe, como o Mourinho pensou na classe em Portugal. E hoje nós estamos a pagar por isso. E eu acho que seria uma frustração muito grande para o futebol brasileiro. Seria uma situação muito ruim para o futebol brasileiro que continuassem a insistir nessa situação de treinador estrangeiro para a seleção brasileira. A Argentina volta a ser campeão depois de 36 anos com um treinador argentino. A França foi a última campeã com um treinador francês. A Alemanha foi a antepenúltima campeã com um treinador alemão. A Espanha com um treinador espanhol. Por que nós vamos entrar no modismo e achar que o grande mal do futebol brasileiro é o treinador brasileiro? O grande mal do futebol brasileiro é como o processo do futebol é feito aqui no Brasil. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. O processo do futebol brasileiro. E não as pessoas do futebol brasileiro. Mazzola Júnior, técnico da Portuguesa, em contato conosco aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Mazzola, obrigado demais por ter batido esse papo com a gente, ter esclarecido, colocado sua opinião também sobre esse tema, né, do técnico da seleção brasileira, agora com esta vaga em aberto, né, depois que o técnico Tite deixou a seleção após a eliminação para a Croácia. Mazzola, uma boa sequência de trabalho aí para vocês. Se a gente não se falar até lá, bom Natal, bom Ano Novo, boas festas para você, e que no dia 14 ou 15 ou 16 de janeiro, ainda não temos a tabela, mas quando a federação soltar a tabela, que a Portuguesa possa fazer uma grande estreia contra o Botafogo e, consequentemente, uma grande Série 1 de Campeonato Paulista. Mazzola. Pô, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, Paulo, Gustavo. Pô, me sinto até da casa aí da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, muito obrigado. Agora estamos mais perto, né? Estou aqui em São Paulo, estou morando aqui perto da Avenida da Sumaré aqui. Dá para pagar o jantar então, hein? Tô do lado
do estádio aqui que eu vou fazer mais umas quartas de final do Campeonato Paulista, se Deus quiser. Boa, é isso Será aí. um prazer a gente bater um papo, tamo junto mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar da gente, tamo aí, a Portuguesa tá com as portas abertas para vocês lá.